Bem, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Deus permaneça com todos nós, com toda a Igreja do Senhor, com os irmãos da Igreja Batista Sinai, em nome de Jesus. Graça e paz seja multiplicada em cada irmão da Igreja Batista Sinai. É com muita satisfação que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, hoje, dia 28, nas primeiras horas da manhã, para que a gente possa compartilhar com os irmãos, trocar ideias, aprender da Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical dessa igreja, que não morreu, não parou, continua em atividade para a edificação da igreja do corpo de Cristo. Eu, particularmente, estou muito satisfeito, muito feliz em estar aqui. Não estou conseguindo ver os irmãos, mas é como se eu estivesse aqui diante da igreja fisicamente, né? É com muita satisfação que eu estou aqui na Escola Bíblica Dominical para juntos aprendermos do Senhor. Irmãos, nesta manhã de domingo, estejamos com os nossos corações abertos, né? Vamos nos desarmar, vamos ficar assim bem tranquilos e sedentos, abertos para o que Deus quer falar conosco através da sua palavra na Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe. Eu peço a todos nós que nesse instante, os irmãos, que a gente pare um pouquinho, que a gente se acomode e que a gente feche os olhos e vamos pedir a direção de Deus para esse momento aqui da Escola Bíblica Dominical. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, em Tua presença santa, estamos na manhã desse dia, o primeiro dia da semana, no domingo. Ó Santo Deus, hoje, dia 28, de manhã cedo, nas primeiras horas da manhã, nós queremos, Santo Deus, entregar as nossas vidas em Tuas mãos. E te pedir, Santo Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, traga a Tua palavra às nossas necessidades. Ó Santo Deus, porque Tu nos conheces e Tu sabes quanto nós precisamos do Senhor. Muito obrigado por esse momento, estarmos aqui junto com os meus irmãos para compartilharmos do Senhor, da Tua palavra. Santo Deus, fala conosco, nos usa, nos dirige, que em tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado nesta manhã de domingo. Muito obrigado por tudo. Esse é o momento de oração que te fazemos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade, né, à Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Mais uma vez, como eu falei no início, assim, já com o coração alegre, saudoso, né? Não vejo a hora da gente voltar e ficar junto de novo, né, todos nós, aqui na Escola Bíblica Dominical. Na igreja, cultuando, louvando, nos abraçando, né, nos cumprimentando, fazendo nossas saudações, né, os nossos ósculos santos com os irmãos. É muito bom ser membro da Igreja Batista Sinai. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, né, da Escola Bíblica Dominical, que estamos durante este ano de 2021, com pandemia ou sem pandemia, nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus, e o tema deste ano é o único e verdadeiro Deus, né? Nós estamos com esse tema que traz para nós a expectativa e o desejo de aprendermos mais sobre Deus, conhecermos mais sobre Ele, ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós optamos em entregar as nossas vidas em suas mãos, né? Então, vamos aprender um pouquinho mais. Então, o tema geral da lição para este ano é o único e verdadeiro Deus. Único por quê? Porque não existe outro Deus verdadeiro, né? Nós estamos servindo ao único, ou seja, não existe outro. Ele é soberano, né? Ele é o único Deus, sozinho, né? Ele está lá sozinho, então, ele é o único por isso. É Deus porque ele é supremo, é Deus porque Ele é eterno, Ele é infinito, é criador e sustentador do universo. Ele existe por si só, né? E Ele está acima de todas as coisas. É absoluto, né? Ele reina soberano, absoluto, incontestável, perfeito, né? Então Deus, soberano, incontestável, perfeito, soberano, né? Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Então nós servimos esse Deus. E esse Deus é único, é Deus e é verdadeiro, né? É que não é enganoso. Se ele é verdadeiro é porque não é falso, né? Não é fictício, não é uma invenção, né? Ele é autêntico, verídico, né, irmãos? Então, sincero, leal, conforme a verdade. Então, é esse Deus que nós servimos e é nesse Deus que nós estamos depositando a nossa confiança. Nós
entregamos a nossa vida a esse Deus, ao único Deus verdadeiro. Então, o motivo todo desse estudo é exatamente a gente conhecer o caráter de Deus, os seus atributos, né? Tudo fazendo isso à luz da Bíblia, que é a sua palavra. Então, a nossa fonte de pesquisa é a palavra de Deus, como diz lá em Josué. E estas palavras que hoje te ordeno, ó para cá, estarão no teu coração. Então, delas quem? Das palavras de Deus. Falarás assentado em tua casa, andando-te pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, para a gente passar essa palavra para os nossos filhos, para a nossa família, andando pelo caminho, falando com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas que cruzam com a gente, e aí a gente vai falando e aprendendo sobre Deus. Em Oséias 6, no versículo 3a, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É bem interessante esse tema, falar sobre Deus, porque a base toda do cristianismo, a base toda da nossa fé é exatamente Deus. E a gente precisa realmente conhecer um pouco mais o Deus que servimos. Bem, irmãos, ainda dentro da introdução, para que a gente possa se situar um pouquinho e a gente não ficar meio solto, vamos nos situar. Nós estudamos já 7 lições sobre esse tema, único e verdadeiro Deus. Já foi falado sobre Deus é um, Deus é Espírito, Deus é grande e perfeito, Deus é eterno, autoexistente e imutável, Deus é onipotente, onisciente e onipresente, Deus é santo, Deus é justo, né, a 7ª lição, e hoje falaremos sobre Deus é a verdade e veraz. Né, e no próximo domingo a gente vai dar continuidade a esse tema, né? Vamos dar continuidade a mais coisas sobre Deus, vamos tratar sobre a fidelidade de Deus aí no próximo domingo. Bem, irmãos, para a gente começar já falando sobre Deus é verdade e veraz, a gente tem que começar falando um pouquinho sobre a integridade de Deus, né? A integridade de Deus é exatamente porque a verdade e a veracidade de Deus estão dentro dessa integridade de Deus. Então, a integridade de Deus, ela é uma palavra que vem do latim, integer, que representa completo ou inteiro, vem do latim. Então, completo, inteiro. A gente tem uma noção de que Deus não é uma parte, ele não é limitado, ele não é fracionado, ele não é somente uma etapa, Deus é completo, ele é inteiro. Além de completo, ele é inteiro. Está se aproximando agora a época da Páscoa, né? Agora em abril, e que a gente vê nos mercados, né, nos supermercados, a gente vê aquele ovo da Páscoa. Eu nunca vi dizer que coelho bota ovo, né? E o pessoal fala em coelho e fala do ovo da Páscoa como se fosse do coelho. Coelho, que eu saiba, não bota ovo. Então, a gente vê o ovo da Páscoa. Vai para entender essa questão do inteiro, do completo, né, da integridade de Deus. Então, às vezes você chega na gôndola lá do mercado e você pega um ovo daquele que está não mais com formato de ovo, porque ele já se partiu. Aquele chocolate que está dentro daquele invólucro se partiu, mas ali dentro está o ovo. Nenhuma parte se perdeu, mas ele não está mais inteiro. Ele já foi agora mexido, né? Ele agora está quebrado. E é exatamente diferente do nosso Deus. Deus não se quebra, ele não muda, ele não sofre variação, né? Deus é desde o início, desde quando ele existe, né? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Então ele não é mexido, né? Ele não sofre variação, nem de temperatura, nem de situações, né? Deus é o mesmo hoje, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o caráter de Deus é completo, sem faltar. Ele é inalterável. Como eu falei, ele não sofre variação, né? Não sofre pressão e através dessas pressões, Deus vai variar. Ele vai ter uma variação. Não, eu vou ser um pouco mais assim, agora eu vou mudar. Não, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É maravilhoso pertencer a esse Deus. Então, dentro da integridade, existem 3 palavras que vão
permear e fazer uma definição do caráter de Deus dentro da integridade de Deus, dentro dessa palavra integridade, né? São 3 palavras que expressam a integridade de Deus. A primeira palavra é que Deus é verdadeiro, né? Ele é real, não é fabricado ou é uma imitação. Deus é verdadeiro, não é uma coisa que nasce da invenção humana. Ele existe. Lembra quando como Moisés foi falar a Faraó? E que foi que Deus disse? Quem é que veio falar? Vai, diga que eu sou, mandou lhe falar aqui. Eu sou. Então Deus é, sempre Ele foi, né? E sempre será. Então, primeira coisa é que Deus é verdadeiro. Ou seja, Deus não é uma imitação, não é uma fabricação. Deus é veraz, né? Ou seja, Ele só age ou fala dentro da esfera da verdade. Então, Deus é verdadeiro, Deus é veraz. Então, esse veraz quer dizer, irmãos, que Deus, Ele é todo pautado, as suas ações, as suas palavras, e estão todas elas pautadas exatamente na verdade, na veracidade da palavra de Deus. Então, Deus é esse verdadeiro, né? É veraz, é verdadeiro. E essa veracidade quer dizer o seguinte: Deus não vai falar uma coisa e vai agir diferente daquilo que Ele fala. Deus não vai agir de uma forma e depois falar que agiu de outra. Então, essa veracidade de Deus é que Ele é coerente no que Ele fala com o que Ele faz, com o que Ele age. Então, nosso Deus é veraz. Então, essa é a segunda palavra da integridade de Deus que expressa, né? Dentro da integridade no latim. E a terceira palavra que vem para expressar a integridade de Deus é fiel. Deus é fiel. Então, Deus é verdadeiro, né? Não é uma ficção, não é imitação, né? Barata. Deus é veraz, Ele age através dentro de uma esfera de verdade, né? De um ciclo de verdade. Ele tem coerência com o que Ele faz e o que Ele age, e Ele é fiel, né? Ele faz tudo o que prometeu. Então nós podíamos estar nas mãos de um Deus melhor que esse, né? Nós estamos nas mãos de Deus, né? Que é verdadeiro, é veraz e é fiel. Então nós estamos bem, né? Estamos bem entregues com esse Deus. Bem, irmãos, dando continuidade, a gente vai entrar então no primeiro tópico da nossa lição de hoje, que é exatamente Deus é genuíno e verdadeiro. Deus é verdadeiro, Ele não é falso, né? Essa palavra verdadeiro no grego é letnos, né? E no hebraico é met. Não, e para essa palavra, a tradução dela ele é a veracidade e a autenticidade. Deus é genuíno, Deus é real. Então você vê, quando nós, os homens, por exemplo, os irmãos da igreja, quando tem algum problema no carro, às vezes ele vai e leva o seu carro na concessionária, aí você compra a peça o quê? Genuína. Você tem certeza que a peça que vai ser trocada no seu veículo, no seu automóvel, é a mesma daquela lá que foi fabricada, que foi projetada, fabricada, com o mesmo fabricante, vai ser a peça genuína. Mas se você for levar o seu carro em uma oficina, possa ser que o mecânico daquela oficina ou o eletricista, ele vai receitar para você, ele vai indicar para você, olha, tem essa peça aqui que é a genuína, mas você pode pegar uma outra peça aí no mercado paralelo. Olha para aí. E aí você vai colocar no seu veículo, no seu automóvel, uma peça que não é a genuína. Quando isso acontece, qual é a primeira impressão que a gente tem? Essa peça, ela não vai fazer o mesmo efeito que a outra peça que era genuína faria. Então esse nosso Deus é o genuíno. O nosso Deus é original. O nosso Deus é verdadeiro. Irmãos, nós somos privilegiados, né? Por termos conhecido a Deus e entregado a nossa vida na mão dele. Então, no hebraico é met e no grego é letnos. Irmãos, esse Deus, ele é como se revela a nós nas Escrituras. Exatamente como ele fala lá nas Escrituras, ele se revela para nós, né? Por isso que ele é veraz. Ele é veraz por isso, porque do jeito que ele fala que ele é. E nas Escrituras Sagradas tem várias expressões que vão expressar esse caráter de Deus. O caráter de Deus, né? Quem é esse Deus a quem nós servimos?
né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho. Eu vou aproveitar aqui com os irmãos e vou... só um minutinho. Eu vou aproveitar com os irmãos aqui e vou falar um pouquinho sobre as expressões da Bíblia, né, que refletem esse caráter de Deus. Vamos conversar um pouquinho e trocar algumas ideias. Abra sua Bíblia aí, os irmãos que ainda não pegaram suas Bíblias, né? Escola Bíblica Dominical, né? Tem que ter a Bíblia. Eu aprendi desde pequenininho que quando a gente vai para a Escola Bíblica, a gente leva a Bíblia, né? Tem que estar com a Bíblia na mão. Então, abra sua Bíblia aí em Jeremias 10:10. Você pode acompanhar aí. Nós estamos passando aí essa transparência para você, essa projeção. Jeremias 10:10. Né? É um texto assim que traz realmente expressões que revelam o caráter de Deus. Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é Deus verdadeiro, né? Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Então, nosso Deus é um Deus verdadeiro. Mas ele tem outra expressão aí que ele fala também, que ele é um Deus vivo. Então, um Deus verdadeiro e um Deus vivo. A gente vê, lendo a Bíblia, que tem diversos deuses no passado, né? Deuses pagãos, que nem vivos foram, né? Tem uns que foram vivos e morreram, e depois aquelas outras gerações endeusaram ele, né? Fizeram uma estátua de barro, ou de madeira, ou de ouro, ou de bronze, etc. E outros nem existiram, né? Mas foram endeusados, né? E não chegaram a ter vida, mas as pessoas endeusaram, né? E colocaram como Deus e cometeram idolatria. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é um Deus vivo, né? É um Rei eterno. Então ele não é morto. Ele era, é e será eternamente um Deus vivo. Então Jeremias 10:10. João 17:3, né? No versículo aí, João 17:3, nós temos outras expressões aí que revelam o caráter de Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. É por isso que Deus é verdade, né? É o único Deus verdadeiro. Quando ele diz assim, o único, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, é a unicidade de Deus, outra característica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa ênfase que nós damos aqui, o autor está dando aqui, é que Deus é verdadeiro, né, como estamos falando, é vivo e é único. Então, nós já temos aí algumas características. Dentro dessa veracidade de Deus e autenticidade de Deus, a gente vai encontrar alguns textos que vão realmente falar dessa veracidade de Deus, que Deus age do jeito que ele fala. Então, o que ele age dentro da verdade, o que ele fala, ele age, mas dentro da verdade, que é como ele fala. Então, unicidade, então, veracidade e autenticidade de Deus. Vamos ver alguns dois textos aqui que falam também sobre esse Deus que é verdadeiro e veraz. Então, veracidade e autenticidade de Deus. Primeiro, a unicidade. É a qualidade ou estado de ser único. Nós, o Deus que nós abraçamos, né, que nós servimos, ele é único. Não existe outro Deus semelhante a ele. Nós sabemos que existem vários deuses pagãos, mas Deus verdadeiro, né, vivo, eterno, infinito, inteiro, íntegro, genuíno, nós só temos um. Por isso que ele tem essa unicidade e tem essa autenticidade. Ou seja, nós podemos atribuir fé a ele. Essa peça aí é autêntica. Uma vez eu tomei um curso pelo trabalho aqui no Ministério Público, falando exatamente sobre falsificações. Então, pessoas que falsificam marcas e colocam em camisas, em bonés, em roupas, em móveis, etc. Quanto à marca original, né, a autêntica, né, a verdadeira, quanto ela padece em função dessas pessoas que cometem essa fraude, que é colocar uma marca de um produto em uma outra peça que não é a original, a autêntica. Então, a verdade é essa, Deus é autêntico e a sua palavra tem veracidade. 2 Samuel 7:22, a gente pode acompanhar aí, irmãos,
Espero que não esteja correndo demais, né? Estamos tentando aqui para que fique tudo direitinho aos irmãos e haja entendimento na igreja, haja entendimento e crescimento também da palavra de Deus, né? Firmando a nossa fé no nosso Deus verdadeiro. Então, 2 Samuel 7:22 diz assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Oh, que texto delicioso, né? É a garantia que nós temos, né? A segurança que nós temos por ter entregado a nossa vida ao Senhor, né? Não há, como ele diz assim, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Então a gente está nadando de braçada com esse nosso Deus maravilhoso. Mas tem outro texto também aqui de Isaías 48, versículo 9, que ele diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Olha aí a autenticidade, né? A unicidade de Deus. Né? A autenticidade, a gente pode atribuir fé a esse Deus. A unicidade, ele é o único. E a palavra de Deus dizendo, grava esses textos. Tem também mais um texto aqui de 1 Reis 8, versículo 60, que vai também fechar essa questão da unicidade e da veracidade, a autenticidade do nosso Deus. Amém, irmãos? Tá dando para entender aí direitinho? Tá tudo certinho? Então vamos continuar aqui. Mas também a gente vai fazer agora uma comparação, né? Porque a gente sabe, se tem um Deus verdadeiro, é porque tem aqueles também que são os deuses o quê? Falsos. E a gente tá bem farto na Bíblia, né? Os deuses, né? Os deuses pagãos, né? Você lembra de Elias diante dos profetas de Baal, né? Deus Baal. Elias chegou até a fazer uma gozação, né? Os profetas, continue clamando aí, fale mais alto e tal. E aí eles clamaram, mas é um Deus que não ouve. Tem ouvido, porque é feito de mão de homem, é imagem de escultura. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Então os profetas podiam falar, né? Os profetas de Baal, porque eles não iam ouvir. Mas, então vamos fazer essa comparação aqui, alguns textos que fazem essa comparação só para fortalecer a nossa fé, irmãos. Para solidificar ainda mais a nossa fé no Deus que nós servimos, né? Vamos fazer essa comparação. Então, comparação entre Deus e os falsos deuses. Abra sua Bíblia aí, é Salmos 115, versículos de 3 a 9. Vamos ler aí esses versículos. Salmos 115, de 3 a 9, diz assim, está aí na projeção aí, os irmãos podem acompanhar. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, a comparação do nosso Deus. Primeiro, que são deuses feitos por mãos o quê? Mãos o quê? Humanas, mãos de homens. Então, são deuses mortos, como a gente vê. Deuses pagãos, deuses mortos, que tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Porque eles são o quê? Conduzidos pelos homens. Onde já se viu isso? Um Deus que é conduzido pelos homens. O nosso Deus, ele é vivo, né? Ele é eficaz, ele sempre foi vivo, ele sempre esteve no meio do povo, né? Ele sempre andou com o povo, né? Nosso Deus é vivo, é soberano. Que maravilha, né? Irmãos, eu vou dizer, para nós cristãos, nós somos um povo abençoado realmente por Deus, por ter conhecido esse Deus, por ter abraçado esse Deus. E se você está aí e ainda não teve essa experiência de conhecer esse Deus de perto, talvez você esteja aí e tenha a experiência só de ouvir falar,
mas você não teve uma experiência com esse Deus que é vivo, né? Ele é o único, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Você tem a oportunidade hoje de fazer isso, entregando a sua vida a quem? Ao seu Filho Jesus, que é hoje quem veio como um dos representantes de Deus, né? Olha, Deus Filho, né? Jesus Cristo era o Deus Filho e veio à Terra, se materializou, né? Se encarnou, né, em Jesus Cristo e veio para nos trazer a salvação que você pode abraçar através do seu Filho Jesus Cristo. Então, mas vamos continuar aqui lendo também, fazendo essa comparação. Jeremias 10, versículos 6 e 7. Acompanha aí na sua Bíblia ou aí na projeção. Vamos ler? Não há absolutamente ninguém comparado a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temerá o Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparado a ti. Eita, glória a Deus! É maravilhoso. E não tem ninguém. Então nós estamos nas mãos certas, né? Nas mãos do nosso Deus. Então se a gente for querer comparar tantas pessoas que servem a Deus mortos, né? Com idolatria, pessoas até que às vezes têm falho de entendimento, tem até um coração temente, mas estão no caminho errado. E nós precisamos conduzir essas pessoas para o Deus verdadeiro, porque é Ele quem está dizendo, né? Que essas pessoas que servem esse Deus, que se ajoelham, que cultuam, que reverenciam esses deuses feitos por mão de homens, mãos humanas, né? Eles tornem-se iguais a eles, é o que a palavra de Deus está dizendo. Tornem-se iguais a ele, aqueles que o fazem, né? E todos aqueles que neles confiam. Mas a palavra aqui em Jeremias 10, 6, esse texto é rico demais, né? É um texto assim que ele é forte, né? Ele é forte. Não há absolutamente ninguém comparado a ti. Pronto, matou, fechou. Se não há ninguém comparado, imagine se tem alguém igual, né? Se tem alguém superior. Então, nosso Deus é o Deus verdadeiro, né? É veraz. Louvado seja Deus por isso. Então, aí agora, irmão, vamos passar para uma outra parte aqui. É assim, como devemos viver em relação a esse Deus verdadeiro? Que não existe absolutamente nenhum Deus igual. Como é a nossa parte, né? Agora que nós já conhecemos esse Deus, qual é a nossa parte? E como deve ser a nossa relação, como deve ser a nossa vivência com esse Deus que é verdadeiro. Vamos tentar aqui chegar um pouquinho. A gente, no texto de Êxodo 20, que é o texto que fala sobre os mandamentos, os 10 mandamentos aí, a gente vai ver. Primeira coisa que nós devemos viver, não devemos ter outro Deus, né? Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não, se você tem um Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus inteiro, o Deus íntegro que nós estamos falando, aí já estamos passando por uma parte da adoração, para a parte da idolatria. Nós estamos idolatrando um outro Deus. Aí já é uma outra parte que é um pecado, é um erro diante de Deus, o pecado da idolatria. Então, primeira coisa é como nós devemos viver, é não ter um outro Deus. Perguntaram uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o maior mandamento que existe? Senhor, me diga aí, qual é o maior mandamento? Aí nosso Senhor olhou para ele e disse assim, olha, amarás ao seu Deus, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. Então, o maior mandamento que existe é amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com todo o entendimento. Então, nosso Senhor, né? Não existe outro Deus. Então, como nós devemos viver a nossa relação é outro Deus. Talvez você tenha em sua casa um parente que tem outros deuses, tem outros objetos em que se reverenciam, objetos que eles chamam de sagrados, que vão ali, se ajoelham, né, se prostam diante desses objetos, intermediando, né, fazendo a intermediação, né, do homem com Deus, né, que esse papel é de Jesus Cristo, né, e só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem, né? Que Deus possa nos abençoar a entender isso, né? Então, a primeira coisa, não terás outros deuses, não ter outro Deus. Êxodo 20, capítulo 3, e também Êxodo 23, versículo 13.
Você pode anotar esses textinhos aí, viu, irmãos? Aí na sua coisa, e depois vocês vão degustando com mais calma esse texto. Então, outra coisa, como devemos viver, não trazer imagem de escultura, olha, não fazer, né? Imagem de escultura, mas não é só isso aí, nem semelhança do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se curvar, nem servir a essas imagens. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que ela faz imagens, né? Ela faz imagem de escultura e aqui está dizendo não fazer imagem de escultura. Ah, eu faço, mas não uso. Mas você faz, mas não usa. É como se uma pessoa estivesse produzindo alguma coisa que fosse nociva, embora ela não usasse, mas alguém vai usar. Então, por isso que nosso Deus está advertindo, né? Você não deve nem fazer essas imagens de escultura, que semelhança do que há no céu, para que as pessoas possam idolatrar, né? Tomar o lugar de Deus ali, se encurvar a ela. E nós temos também aqui, ó, não se encurvar nem servir, Êxodo 20, versículos 4 e 5, que é a continuação, né, do texto dos 10 mandamentos. Mas temos também outro texto aqui, que é já no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Aí esse texto está aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Certo? Vamos ler. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a terceira coisa como nós devemos ter essa relação com esse Deus verdadeiro é devemos nos converter e servir a Deus. Amém, irmãos? Devemos nos converter. Nós já nos convertemos, entregamos a nossa vida a Deus. Agora, nós vamos para a segunda parte. Servir a esse Deus. Servir com os talentos, com os dons, com o seu tempo. Olha para mim, com o seu dinheiro, né? Com a sua vocação, com os seus bens. Né? Servir com sua alegria, com sua disposição. Se você sabe cantar, cante, sirva a Deus, né? Devemos nos converter e servir a Deus. Sabe servir, sirva. É uma pena como tem alguns irmãos, até um número razoável de irmãos que tem tantos talentos, sabe fazer tanta coisa, mas na obra de Deus são irmãos abençoados, mas não servem, né? Não colocam em prática, né? Aqueles dons, os talentos, as habilidades que Deus colocou em suas mãos. Mas por isso que está dizendo aqui como devemos viver em relação ao Deus verdadeiro nos convertendo e também servindo esse Deus. Amém, irmãos? Bem, irmãos, nós falamos muito dessa autenticidade de Deus, né? Nós já conversamos sobre essa autenticidade de Deus. Deus é único, Deus é inteiro, né? Ele é verdadeiro. Mas Deus também, agora nós vamos falar um pouquinho agora sobre a veracidade de Deus, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa veracidade de Deus, ou seja, o que é a veracidade de Deus? Ele é veraz, ou seja, Deus, ele não só é o que ele disse que é nas Escrituras, ele mesmo afirma o que ele é nas Escrituras. Ele mesmo diz o que ele é. Deus é Espírito, né? Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Olha o que ele diz que é. Agora, irmãos, ele não só é o que ele diz que é. A veracidade de Deus está em que ele faz, ele age baseado na verdade. Ele só age e só fala baseado na verdade. E aí está a veracidade de Deus. Tudo que ele faz e tudo que ele fala é baseado em verdade. Então você não vai encontrar no nosso Deus nenhuma falha, nem variação, sombra de variação. Deus não muda, ele é inteiro, né? E ele é veraz. Então as coisas são exatamente como ele diz que são. Ele age e fala dentro da verdade. Nunca se equivoca. Tem caráter santo e justo. Não mente, não distorce a verdade. Seu conhecimento é perfeito. Olhe para mim. E nunca se equivoca. Oh, Deus bom! E bom, tem um corinho, é um hino, um hineto que eu aprendia, e os irmãos sabem, a igreja sabe, é um hino um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco mais conhecido, né? Para não dizer que é mais velho.
É um hino que diz assim: se as aves todas fossem pena, e o mar todinho fosse tinta, e se todos os homens fossem escrivãos, e se o céu, enfim, todo o céu fosse papel, nem assim, com todos esses aparatos, esse autor, ele foi muito feliz quando ele conseguiu colocar isso no papel, nem assim, né, com tanta pena, tanto papel, tanta tinta, né, tanto escrivão, nem assim o amor de Deus poderia ser revelado, poderia ser descrito, da tamanha magnitude que esse Deus é, né? Que tem um amor que não tem como se comparar com nenhum outro. Então Deus é veraz, né? Podemos confiar nele e em suas promessas. Samuel 15, né? 1 Samuel 15, versículo 29, diz assim, pegue aí na sua Bíblia: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Como que Deus vai se arrepender? Ele não tem variação, né? Quando Deus faz uma coisa, é porque Ele sabe o que está fazendo, né? Apenas coloca palavras para que chegue no entendimento humano. Mas Deus não se arrepende do que Ele faz, né? Se arrepende do sentido assim, eu vou me arrepender porque eu não deveria ter feito isso, não. Deus é verdadeiro, né? Ele não é filho de homem, nem é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Então Samuel diz, 15, 29, aquele que é a glória de Israel não mente, nem arrepende, pois não é homem para se arrepender. Tito, né? Vamos agora para o Novo Testamento. Tito está onde? No Novo ou no Velho? No Novo Testamento. Não? Então Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Veja que coisa maravilhosa, né? Na esperança da vida eterna, olha para mim, na esperança da vida eterna, ao Deus que prometeu antes dos tempos eternos. Então ele promete antes, e nós vivemos na esperança da vida eterna depois. Então, um Deus que a gente pode confiar. Irmãos, olhem para mim aqui agora, irmãos, olhem para mim. Eu sei que a situação está difícil, está complicada, né? Você sai na rua tenso, a gente está tendo notícias desagradáveis, pessoas próximas a nós, irmãos da igreja, amigos, parentes, e estão sendo envolvidas com essa pandemia, com esse vírus, né, o coronavírus. Mas a nossa fé, a nossa esperança não está aqui na terra, né? A nossa esperança, olha para mim, está no céu. Nós vamos morar com Deus. Se nós morrermos aqui, se nós formos atingidos por essa pandemia, por esse vírus, porque ela está aí, o vírus está aí, pode atingir qualquer um. Se nós formos atingidos, e se for para a morte, pode ter certeza disso, nós vamos para o céu morar com Ele. Né? O cantor Lázaro, né? Que faleceu, né? Morreu dessa enfermidade, dessa pandemia, ele cantava uma música que a gente tocou bastante lá em casa essa semana. Ele botou: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus, né? Que Deus possa realmente fortalecer a nossa fé dentro disso. Por isso que Deus é veraz. Ele age dentro daquilo, da verdade. As suas obras e palavras são verdadeiras. Então, Salmo 11, versículo 7 diz assim, irmão, você pode acompanhar aí na projeção. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem o quê? Confiança. Então, obra da mão, tudo que ele faz, né? São fiéis, são justas. Salmo 119, 160 diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as justas ordenanças são eternas. Então, Deus é baseado na verdade, a essência de Deus é a verdade, né? Ele se baseia sempre na verdade. Tem também Daniel 3, versículo 37 e João 17, 17. Amém, irmãos? Estamos aqui, já chegando aqui, já na próxima conclusão aqui do nosso momento aqui da Escola Bíblica Dominical. Se tivéssemos tempo, ficaríamos mais aqui com os irmãos, né? Mas vamos lá, Deus é verdade e veraz. Maneiras de Deus se revelar ao homem. Então hoje a gente tem
E é isso que quando eu estava estudando essa lição, eu estava vendo assim, como é bom eu orando a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque quem é o homem, né? Quem é um homem mortal, né? Para que se lembre dele próprio, né? Quem sou eu para poder falar de Deus, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque para falar do Senhor é uma coisa, Senhor, tenha misericórdia, pedir tanto a Deus misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, de mim, eu sou pecador, sou falho, sou humano, sou imperfeito, o Senhor é santo, é justo, não tem variação, então tenha misericórdia de Deus, de mim. Agora olhe para mim, irmãos, olhe para mim, esse Deus, que é tudo isso que nós estamos falando aqui, ele tem o interesse de se revelar, de se manifestar, né? De se mostrar a nós humanos. Nós que somos pequenos, somos nada diante de Deus, esse Deus tem interesse em se revelar para nós. E aí, quais são essas maneiras que Deus se revela para nós? Primeira coisa é através de quê? Da Bíblia, através da palavra de Deus. Ele se revela para nós através da palavra de Deus. Olha para mim, você precisa ler a palavra de Deus. Olha para cá. Diminua o Zap, diminua o Instagram, diminua o Facebook e vá ler a palavra de Deus. Vá ler a Bíblia toda. Já leu a Bíblia toda? Você tem quantos anos de evangelho? Já leu a palavra de Deus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número? Já leu tudinho? Apocalipse? Já leu? Então aproveita esse momento aí. Para de ficar lendo esse Zap, essas redes sociais e vai ler a palavra de Deus. Leia menos, melhor dizendo, as redes sociais, né? Mas leia com muito mais evidência a palavra de Deus. Então, as maneiras que Deus se revela ao homem. Primeiro, através da sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, texto conhecido. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para toda boa obra, Deus se revela para nós através de quê? Da sua palavra. E ela é inspirada, por isso que a Bíblia diz, toda a escritura inspirada por Deus, né? Então, é a forma como Deus se revela ao homem, inspirando o homem a redigir a sua palavra. Segunda forma que Deus se revela ao homem é através do seu Filho, Jesus Cristo. Aí nós vamos ler João capítulo 1, versículos 14 a 17, que diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quem é esse? Jesus Cristo, né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então Deus se revela à sua igreja, se revela ao homem, se revela àqueles que querem receber essa revelação dele através também de Jesus Cristo, da sua palavra, de Jesus Cristo e terceiro, através do Espírito Santo. João 15, 26, ele diz assim, quando vier o conselheiro, olha, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, olha para mim, ele testemunhará ao meu respeito, olha para mim, diz o Senhor. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus. Então, Deus Pai, mandou Deus Filho, né, para a terra. Morreu, sofreu, morreu, né, ressuscitou, está vivo lá no céu, mas antes dele sair, ele avisou-nos, né, avisou os discípulos, olha, eu não vou deixar você sozinho, vou enviar o Consolador, esse Espírito Santo que estará como que diante de vós. Então Deus se revela para nós através da Bíblia, a sua palavra, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Vamos passar aqui para mais uma parte. Como devemos retribuir a Deus pela sua verdade, obras e palavras?
Qual é a forma, tanta bondade, tantos atributos, tanta coisa boa de Deus, qual é a forma que nós temos para retribuir a Deus? Primeiro, estudando a sua palavra, né? 2 Timóteo 2,15. Segundo, é por isso que eu falei há pouco, a gente precisa ler a Bíblia. Olha, irmãos, às vezes eu fico ouvindo assim, um crente começa um versículo e termina em outro, porque ele não lembra, ele não está familiarizado. Né? Você vê pessoas que têm muito poucos versículos gravados, não conseguem interiorizar, como o salmista Davi diz, não é assim? Guardo no coração as tuas palavras, para eu o quê? Não pecar contra ti. Então, estudar a palavra, assim a gente retribui a ele. Orar para recebermos o conhecimento e direção de Deus. Onde precisa ler a Bíblia, orar, né? João capítulo 1, 14 a 17. A gente precisa louvar e agradecer por sua verdade, louvar a Deus, né? Glorificar a Deus, cantar hinos de louvores, exaltar a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse sol, pela vida, né? Pelas coisas que temos, o alimento. Quarto item, viver diante de Deus e adorá-lo em verdade. Esse viver diante de Deus aí, irmãos, é o nosso dia a dia mesmo. O que a gente fala, onde a gente anda, olha para mim, as transações que a gente fala, o nosso linguajar, o nosso olhar, né? Um corinho que a gente cantava quando era pequeno, eu não esqueço isso. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho aonde anda, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, pezinho aonde pisa, olha. Então, pezinho onde pisa, pezinho onde pisa, mãozinha no que pega, olhinho no que vê e boquinha no que fala. Então, isso é viver diante de Deus. Né? Quinto item é andar na verdade e regozijarmos quando os outros também fazem o mesmo. Aí a gente vai ver o texto de Salmos, né? Capítulo 26, 3, 2 João 1, 4, etc. Então, a gente deve andar na verdade, ser verdadeiro. Você conhece alguém que não é verdadeiro? Que não merece confiança? Pessoas que falam e não cumprem. Olha para mim, pessoas mentirosas. Não é? Então, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, é assim que nós retribuímos a Deus, sendo verdadeiros, andando verdadeiro. Compartilhar com outros para crescerem na verdade. Você compartilhar da sua fé com outras pessoas, para aquelas outras pessoas crescerem também na verdade. Isso é a verdadeira evangelização, né? Aí nós temos Salmos capítulo 40, versículo 10. Veja o que está escrito. Está aí na tela. Os irmãos podem acompanhar aí na tela. Não oculto no coração a tua justiça. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. É assim que a gente retribui a Deus a verdade, as obras e as palavras de Deus e a segurança, né, que Deus nos dá. É falando de Deus para outras pessoas, de Jesus Cristo. Se você é uma dessas pessoas a conhecerem Jesus Cristo, é hoje o dia, é agora de manhã, domingo de manhã, hoje é a hora. Né? Se hoje ouvires a minha voz, e é isso que a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração. Você já passou da hora de entregar a sua vida a Jesus. Amém, irmãos? Conclusão, acabou, diga ó. Acabou a nossa escola, diga ó. Irmãos, bem, essa era a palavra de Deus para nosso estudo de hoje, né? Como conclusão, a verdade e veracidade de Deus são nossa garantia de que estamos seguros e protegidos nesta vida e também na eternidade. Então o crente tem medo da morte? Pode até não querer sofrer, né? Pode até não querer deixar um filho que precisa de você, ou seu pai, um ente querido, né? É até de certa forma natural, mas medo da morte, não. Nós não podemos ter medo da morte, porque depois da morte segue-se o juízo e nós vamos para o céu. Porque esse Deus que é veraz, que fala e baseado na verdade, ele nos prometeu através de Jesus Cristo, que quando a gente morrer, deixar esse mundo, a gente vai para o céu.
A gente vai morar com Deus, meus irmãos. A gente não vai, e é eternamente. O Deus que é eterno. A gente vai ser igual a Ele, a gente vai viver com Ele eternamente também. Então, nós estamos, a verdade, essa veracidade de Deus é que nos dá segurança, dá garantia de que a gente, nessa vida aqui, nós temos garantia nessa vida, como diz em Coríntios, se esperamos em Cristo só nessa vida, mas a gente espera em Cristo aqui também. Não é só nessa vida, não quer dizer que nós não esperamos em Cristo nessa vida. A gente não espera em Cristo só nessa vida. Então quer dizer, a gente espera em Cristo nessa vida e a gente espera em Cristo na vida futura. Devemos tomar cuidado para não colocarmos qualquer coisa, pessoa, habilidade, entretenimento, etc., acima de Deus, para não sermos idólatras. Então, uma vez perguntaram a um jovem, o jovem perguntou, o que devo perguntou a Nosso Senhor, esse jovem perguntou a Nosso Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Nosso Senhor disse a ele, olha, você conhece os mandamentos? Não, mas isso eu faço só para mim, desde pequeno. Ah, você faz? Então faz o seguinte, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha para mim, que eu vou, olha, você vai juntar um tesouro no céu, lá a ferrugem não corrói, não acontece nada, você vai ter um tesouro no céu. Sabe foi o que aconteceu com aquele jovem que tinha um trocadinho? Ele saiu para mim, saiu triste e foi embora, porque o desejo dele estava no coração. Já na parábola daquele homem que, passando, chegou num campo, não é? E encontrou uma joia de alto valor. Ele foi o que ele fez? Enterrou aquela joia. Olha a diferença lá do outro homem. Ele foi, enterrou aquela joia, saiu dali, foi para lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo para poder usar aquela joia de alto valor. É isso que Deus quer de nós, que a gente venda tudo, que a gente coloque tudo que a gente tem como segundo lugar em relação ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração, abençoar a sua família, lhe dar uma semana abençoadíssima. Daqui a pouco nós vamos ouvir a mensagem, mais palavra de Deus ao nosso coração. Aproveita aí junto a família toda, que talvez alguns não participaram da EBD, para que a gente possa nos alegrar e louvar a Deus e adorar Ele, abrir o nosso coração e ficar confiantes no Senhor. Nada pode e deve abalar a nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus supremo, Deus inteiro, Deus íntegro, Deus veraz, Deus que não sofre variação, Deus o mesmo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela porção da tua palavra nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa completar em nós aquilo que não foi dito. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer o seu conforto, o seu bálsamo, Senhor, porque debaixo das tuas asas nós já estamos seguros. E nada poderá abalar a nossa fé diante do Senhor. Não é a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode nos abalar diante do Senhor, porque nós estamos firmados em Ti, ó Deus. Santo Deus, nos abençoa a Tua igreja, os Teus servos, onde quer que eles estejam, nas suas casas, no trabalho. Ó Deus, abençoa, multiplica a sua fé. Santo Deus, tem misericórdia dos que estão acamados, dos que estão sofrendo, dos que estão hospitalizados, dos que estão acometidos de enfermidades, Santo Deus, dos que estão agora nas UTIs, nos hospitais, em nome de Jesus, no poder que tem no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, entra com providência, sara as feridas, sara as enfermidades, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, de aprendizado da Tua palavra. Essa é a oração que Te fazemos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E até o próximo domingo.